É fato que a inauguração do estádio é um marco histórico para o clube. Junto a isso, cria-se a expectativa de quem entrará para a história marcando o primeiro gol da história do estádio. Então já puxa a cadeira e se acomoda aí que hoje eu vou te mostrar o primeiro gol de cada estádio, parte 2. Bom, e para quem assistiu a parte 1, sabe que o primeiro vídeo foi dedicado aos estádios que foram inaugurados ou reinaugurados ainda neste século. Mas devido a tantos pedidos nos comentários, eu resolvi fazer a parte 2 e acrescentar outros estádios. Então já vamos começar pelos estádios da Copa do Mundo, a Arena Pantanal. O primeiro jogo da Arena Pantanal foi um empate sem gols entre Misto e Santos pela Copa do Brasil de 2014. E o primeiro gol saiu somente no segundo jogo, que foi entre Luverdense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2014, que foi onde no dia 26 de abril de 2014, Reinaldo marcou o primeiro gol do estádio. O Prata já se livrou da marcação, se livrou de mais um bonito para bater de canhota. Que defesaça do Diego Reinaldo! Gol! A Arena das Dunas. O jogo inaugural da Arena das Dunas foi na Copa do Nordeste entre América de Natal e Confiança. Jogo esse que o América venceu por 2-0 e o primeiro gol saiu no segundo tempo aos 26 minutos. Após o cruzamento de Rubinho pela direita, o zagueirão Adalberto subiu de cabeça e mandou pro fundo do gol, assim entrando para a história da Arena das Dunas, sendo o primeiro gol marcado do estádio. A Arena da Amazônia. A inauguração ocorreu no dia 9 de março de 2014 entre as equipes do Nacional e do Remo. Esse jogo foi válido pela Copa Verde de 2014 e terminou empatado em 2-2. O gol inaugural do novo estádio foi do zagueiro Max do Remo aos 32 minutos da etapa inicial. Fato curioso é que o segundo gol desse estádio também foi do zagueiro Max. A Arena Pernambuco. Bom, isso daqui é um pouco aleatório, mas o primeiro jogo da Arena Pernambuco foi entre Náutico e Sport Lisboa. E mais aleatório ainda é quando você fica sabendo que o primeiro gol foi um gol contra. Um pouco mais de 26 mil torcedores estavam presentes no estádio e viram a cena do cruzamento pela esquerda. O Josa não conseguiu cortar a bola e acabou batendo em Luiz Eduardo e ultrapassando a linha do gol. Sendo assim o primeiro gol da Arena Pernambuco. Estádio do Morumbi. Assim como o Náutico, o primeiro jogo da história do Morumbi também foi contra o Sporting de Lisboa. No dia 2 de outubro de 1960, o São Paulo inaugurou o Morumbi diante de 56.448 torcedores. E o primeiro gol da história do estádio foi marcado por Arnaldo Pofo, mais conhecido como Peixinho, aos 12 minutos de jogo. Barradão. Além da final da Copa do Brasil, o Santos também já participou de outro momento marcante na história do Vitória. No dia 11 de novembro de 1986, o Leão inaugurou seu estádio e convidou o time da Vila Belmiro para disputar a partida inaugural. E o primeiro gol foi marcado pelo Santos, porém por um baiano. Se trata do ex-atacante revelado pelo Bahia, Dino Furacão. Dino, o homem que batizou as redes do estádio Manuel Barrada. Estádio Parque do Sabiá. O estádio foi inaugurado no dia 27 de maio de 1982 pelo prefeito de Uberlândia, Virgílio Galassi. E a partida inaugural foi um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção irlandesa, onde o Brasil não teve compaixão pelo adversário e aplicou logo um 7-0. E o histórico primeiro gol foi marcado por Paulo Roberto Falcão. Castelão. No dia 1º de maio de 1982 foi inaugurado um dos maiores palcos do futebol maranhense. E a partida inaugural foi o Torneio do Trabalhador, disputado entre Maranhão e Sampaio Correia. E o primeiro gol foi marcado por Evandro do Maranhão. O jogo terminou empatado em 1-1 e o Sampaio Correia foi o campeão. Mangueirão. Bom, e aqui a gente tem 3 versões desse primeiro gol. Em 1975 já saíram diversas notícias que jogos estavam sendo realizados no estádio, porém o estádio ainda não estava concluído. E as pessoas que consideram esses jogos antes do estádio ser concluído apontam o Irã do Paysandu como autor do primeiro gol da história do estádio. Mas aí quando o estádio foi concluído em 1978, a data escolhida para a inauguração do Mangueirão foi para o dia 4 de março de 1978, que seria um jogo entre a seleção paraense, que é formada por jogadores de Remo, Tuna e Paysandu, contra a seleção do Uruguai. Mas aí eles meio que forçaram uma estreia extraoficial do estádio no dia 20 de fevereiro de 1978, que foi num jogo entre Remo e Operário, e nessa versão o primeiro gol da história do estádio foi marcado por Mego. E no mês seguinte teve aquele jogo marcado como a inauguração oficial, e a seleção paraense derrotou a seleção do Uruguai por 4-0, onde o novo primeiro gol da história do estádio foi marcado por Mesquita, que era jogador do Remo. Bom, como a gente sabe, a maioria dos estádios são muito antigos, e isso faz com que não exista o vídeo do primeiro gol, que é o caso de alguns estádios como o São Januário, que foi inaugurado em 21 de abril de 1927. A partida inaugural foi entre Vasco e Santos. O primeiro gol da história foi marcado por Evangelista dos Santos
Santos e o Santos venceu por 5-3. Vila Belmiro. Mais antigo ainda, a Vila foi inaugurada em 1916. A partida inaugural foi entre Santos e Ipiranga. O primeiro gol foi marcado por Milon, do Santos, e o Santos venceu por 2-1. Couto Pereira. Inaugurado em 20 de novembro de 1932, o Couto Pereira recebeu como jogo inaugural o Coritiba e América, e o primeiro gol foi marcado por Gildo, do Coritiba. Ilha do Retiro. Recebeu um jogão na inauguração. Em 1937, o jogo inaugural foi um clássico entre Sport e Santa Cruz. Numa partida de 11 gols, o primeiro gol foi marcado por Arthur Danzi, do Sport, e o Sport venceu por 6-5. Serra Dourada. Inaugurado em 1975, Serra Dourada recebeu uma partida entre a seleção goiana e a seleção portuguesa. E o primeiro gol foi marcado pelo português Otávio Machado, mas a seleção goiana ainda conseguiu vencer por 2-1. Estádio Rei Pelé. No dia 25 de outubro de 1970, o estádio recebeu a seleção de Alagoas contra o Santos de Pelé. O primeiro gol foi marcado por Douglas, do Santos, e o Santos venceu por 5-0. Estádio do Arruda. O jogo de inauguração foi em 1972 entre Santa Cruz e Flamengo, mas o jogo terminou em 0-0. E o primeiro gol foi marcado por Betinho no jogo entre Santa Cruz e Seleção Brasileira Olímpica. O Amigão. No dia 8 de março de 1975, o Amigão recebeu um jogo entre Campinense e Botafogo do Rio. A partida terminou em 0-0 e o primeiro gol só foi no jogo seguinte entre Campinense e 13. O gol foi marcado por Pedrinho Cangula e o jogo terminou empatado em 1-1. O Almeidão. Inaugurado um dia depois do Amigão, o Botafogo da Paraíba aproveitou que o Botafogo do Rio estava em João Pessoa e já convidou para o jogo inaugural. Bom, e sendo assim, Botafogo da Paraíba enfrentou o Botafogo do Rio e o primeiro gol foi marcado por Tiquinho, que entrou para a história por dois motivos. Um por ter feito o primeiro gol da história do estádio, o outro por esse gol ter sido aos 30 segundos de jogo. Moisés Lucarelli. A partida inaugural foi entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba no ano de 1948. O primeiro gol foi marcado por Sato, do 15 de Piracicaba, que acabou vencendo a partida por 3-0. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Foi inaugurado em 1953, onde recebeu a partida entre Guarani e Palmeiras. O Guarani venceu por 3-1 e o primeiro gol foi marcado por Nilo, do Guarani. Arena Condá. A partida inaugural da Arena Condá foi entre Chapecoense e Internacional em 6 de fevereiro de 1980, onde o Internacional venceu por 1-0 e o primeiro e único gol marcado na inauguração foi feito por Bira. Desses estádios antigos é difícil saber, hein? Então já deixa aí nos comentários qual desses você sabia. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto!